Glória a Deus Santo, maravilhoso. Bom dia, meus irmãos queridos. Glória a Jesus. Convido você nesta hora para, juntinho comigo, estar orando, pedindo a bênção do nosso Deus para a nossa vida, para a nossa família, para este nosso dia maravilhoso. E a nossa base bíblica de hoje está no livro do Apocalipse, no capítulo de número 20, onde fala do juízo final. É muito forte, glória a Deus. Eu sou a pastora Terezinha, do canal Missões ao Vivo. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu likezinho, compartilhe, que é para outras pessoas também serem alcançadas. E a palavra de Deus, ela é maravilhosa para a edificação das nossas almas, né? Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus Santo. Aqui está, meus irmãos. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 11, que está escrito assim: E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Louvado seja o nome de Jesus. Nós sabemos, irmãos, que nós fomos criados um ser mortal. Louvado seja o nome de Jesus. Aliás, quando Deus criou o ser humano, como está escrito no primeiro livro, chamado livro dos Gênesis, começo dos começos, fala que Deus criou o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. O homem não morria, mas porque ele foi infiel à ordenança de Deus, desobedeceu, que é o pecado mais cruel que tem na vida do ser humano, é o pecado da desobediência. Então, ele perdeu essa eternidade que ele foi criado e passou a ser mortal, passou a ser uma vida determinada, uma vida curta, não era a eternidade com que ele foi criado no princípio. O homem é um ser mortal, louvado seja Deus. E aí, uma sentença: para poder ser salvo, precisa de obedecer os mandamentos do Senhor e ser fiel a Deus. Adorar, louvar, exaltar e fugir do engano, da mentira, de tudo aquilo que contamina e condena o homem. E você aprende conhecendo as Sagradas Escrituras. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui está falando do juízo final, porque vai acontecer esse dia chamado o dia do juízo. O dia do juízo para quem morre, que já será julgado logo assim que parte desta vida, e o dia final, quando Deus trouxer a juízo todas as coisas. Então, irmãos, aqui está dizendo que os vivos e os mortos vão ser julgados. Quem for digno da salvação vai herdar o reino da glória celestial e descansar eternamente, viver feliz no paraíso, juntamente com os anjos. Mas quem não for digno e for condenado vai para o lago de fogo, aonde Satanás está. Meu Deus!
para onde vai para o lugar chamado inferno, né, irmão? Onde é que o diabo está, aquele anjo caído, rebelde, que foi expulso do céu porque desobedeceu a Deus. Como que ele desobedeceu? Ele quis ser semelhante a Deus. O nome dele era Lucifer. As pessoas pensam que chamando ele de Lucifer está agravando ele. Está irritando porque ele perdeu esse título de Lucifer e passou a ser chamado Diabo e Satanás. O nome dele é Diabo mesmo, Satanás. Está escrito aqui no livro do Apocalipse, capítulo 12. Louvado seja o nome de Jesus. Aí aqui ele está falando, irmão, do juízo final. E ele diz aqui: vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. O livro da vida é onde o nosso nome é escrito. Quando você se converte e aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. O livro que Jesus vai confirmar que nós o aceitamos e que por ele vamos viver eternamente. Mas como é que fica aqueles que morreram antes de Cristo? Desde o começo da criação, vão ser julgados pelas obras. As boas obras vão o justificar. Porém, se as suas obras não forem boas, e por alguma obra Deus ficar irado e condenar, vai para o inferno, aonde é o lugar do castigo dos infiéis. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E aqui ele diz assim: abriram-se os livros, que são os livros das obras, das boas obras, das más obras também. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Que coisa boa, irmão, você ter consciência de que o seu nome está escrito neste livro especial, o livro da vida. Se o seu nome não for achado lá no livro da vida, meu querido, não fique confiante que pelas obras tão somente você pode ser salvo, porque as suas obras não forem dignas de salvação, você pode ser condenado. E depois da vinda de Jesus Cristo, ainda mais. Que se você conhece a Jesus como Filho de Deus, mas você não se entregou para Ele, não colocou sua vida na mão dEle, não aceita Ele como seu Salvador, não se torna um Filho de Deus através da fé em Jesus Cristo, você não pode garantir sua salvação, porque é Jesus Cristo quem vai lhe justificar diante de Deus, diante deste trono branco, no dia final, no acerto das contas. Irmão, pense nisso. É sério. Por quê? Porque nós fomos criados segundo a semelhança de Deus, corpo, alma e espírito. Nós não somos como os animais que são só criados corpo e alma, mas nós temos a terceira partícula chamada espírito, sopro de vida que Deus nos deu com raciocínio, com inteligência. Nós não somos igual aos animais que não raciocinam. Louvado seja o nome de Jesus. Nós temos o raciocínio por essa partícula de espírito vivificante que Deus colocou em nós. O homem é sábio. Muitos crescem em ciência. Pense num cientista que Deus abriu o seu entendimento para ele compreender coisas minuciosas que não são todos que entendem. Um cientista, ele tem um dom excelente, ele desenvolveu
esse dom excelente. Glória a Deus. Você já pensou como é que o médico estuda e se forma em ciência do corpo humano, em ciência de outras coisas mais? Um cientista é um intelectual muito, muito maravilhoso. Tudo isto são qualidades que Deus colocou dentro de nós, seres humanos. E ele diz aqui que ele viu o trono de Deus e tinha alguém assentado sobre esse trono, de cuja presença ele diz aqui que fugiu o céu e a terra. Imagine, irmão, a glória desse Deus poderoso, assentado no seu trono para julgar os vivos e os mortos. Os vivos para dar salvação e os mortos que já estão mortos espiritualmente para ser condenado ao lago de fogo ardente, o inferno. Meu Jesus, tem compaixão, tem misericórdia de nós. E você precisa tomar uma decisão, examinar sua consciência e se converter a Deus, pedir perdão dos pecados. Louvado seja Deus. Quando Jesus começou o seu ministério, no capítulo 4 do Evangelho de São Mateus, diz assim, que Jesus começou o seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou conferir aqui o capítulo e versículo para você ver aqui. É no Evangelho de São Mateus, no capítulo 4. Glória a Deus, maravilhoso. Louvado seja o nome de Jesus para você ver o que vai acontecer. No capítulo 4, no versículo 17, o versículo 16 diz assim: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região de sombra da morte, a luz raiou. A luz é Jesus. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus se encerra em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos. Se a tua consciência te acusa de infidelidade quanto aos mandamentos de Deus, libera o perdão, libera seu coração em arrependimento, na humilhação da alma diante dos olhos desse Deus que tudo vê, e acerte a sua vida com esse Deus criador da nossa vida, porquanto fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, o Criador dos céus e da terra. E aí você alcança, meu irmão, o perdão dos pecados, a bênção para a sua vida pessoal, porque o apóstolo Paulo fala no livro de Coríntios que, glória a Deus maravilhoso, não é em Coríntios, irmãos, é no livro de Romanos, no livro que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 14, o versículo 12, que diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então nós vamos dar contas a Deus, de nós mesmos para Deus. Eu não posso salvar minha filha, marido não salva a esposa, irmão não salva irmão, pai não salva filho, é desse jeito. Cada um dará conta, está aqui escrito, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. No livro de Romanos, no capítulo 14, o versículo 12. Você vai dar conta de você para Deus. Quais são as suas obras? Qual é o seu temor diante de Deus? Tem pessoas que não têm temor de Deus. Ele
não imagina no juízo que pode acontecer naquele último dia contra ele, o julgamento final. Meus irmãos, louvado seja o nome de Jesus. Mas nós temos, irmãos, que pensar nisto. Dura coisa é ouvir aquela palavra tremenda que Jesus vai dizer naquele último dia. Está escrito no Evangelho de São Mateus que Jesus vai colocar os justos à sua direita, ele chama de ovelhas, e os injustos à sua esquerda, que ele chama de bodes. E aos que estiverem à sua direita, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E vai virar para a esquerda e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Irmãos, é muito forte essa palavra, mas é verdade. Leia a Bíblia para você conhecer. Está no livro de São Mateus, no capítulo 25. Capítulo 25, louvado seja Deus, que ele chama o Sermão do Monte. Louvado seja o nome de Jesus. E é sem pena, sem misericórdia, sem nada, porque chegou o momento final, não tem mais como reparar os maus feitos, não tem mais como voltar atrás, não tem mais como consertar o que já passou. Algo que era para fazer ontem, que eu não consegui fazer, se eu fizer hoje, vai servir? Não vai servir. Eu tinha que fazer ontem, eu não fiz. Negócio não é fácil, não. Tudo porque Deus fez nós segundo a sua semelhança. E por causa do pecado que o homem desobedeceu, e ele ficou sendo conhecedor do bem e do mal, nós somos responsáveis pelos nossos atos diante de Deus. Por isso nós temos consciência e sabemos distinguir o bem e o mal. Aleluia. Se esforce, meu irmão querido, para você alcançar a eternidade com Cristo Jesus, o Senhor, a salvação e o descanso no reino celestial com Jesus. Louvado seja Deus maravilhoso. No Evangelho de São João, capítulo 14, ele diz assim: Jesus disse que foi preparar lugar para onde ele está, nós vamos estar também, para que nós possamos estar também. E no versículo 6 do capítulo 14 de São João, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você quer ver a face do Deus Criador, do grande Deus Todo-Poderoso? Santifique sua vida e busque a salvação por meio de Jesus Cristo, e você vai ver o Deus vivo Todo-Poderoso que nos ama demais. Nos ama, aleluia. Está escrito no Evangelho de São João, capítulo 3:16, que ele diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Pense nisso. Examine a palavra de Deus, leia. Se você não tem uma Bíblia, adquira uma Bíblia. Compre uma Bíblia para você ler. Eu te aconselho você ler os evangelhos, ler as cartas doutrinárias do apóstolo Paulo, o livro do Apocalipse que fala do juízo final. Irmãos, é importante demais você conhecer o querer de Deus para nossas vidas. Que Deus te abençoe grande, rica e poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Eu oro por você e você ora por mim. Glória a Deus maravilhoso. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, glorifica o teu nome nesta hora, meu Senhor amado, no nome de Jesus Cristo, teu Filho querido.
que vive e reina para todos sempre. Nos abençoa, meu Pai querido, meu Deus Todo-Poderoso. Perdoa nossos pecados, alumia o nosso entendimento, ilumina a nossa consciência, Pai, para que venhamos nos humilhar cada dia mais e mais diante da face do Senhor. Reconhecer o Senhor como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo ao qual enviaste este mundo, para que por ele possamos ser salvos. Abençoa esse meu irmão, esse meu amigo que ora juntamente comigo nesta hora, meu Deus, que está vendo esse vídeo. Muda a sua trajetória de vida, dando a ele consciência de quem nós somos e quem o nosso Senhor Jesus é para nós. O quanto que o nosso Deus nos ama. Abençoa, dá paz, saúde e alegria. Abençoa o seu trabalho, seus negócios, sua família. E nos segura em nossa mão, Papai do céu. Em nome de Jesus, nos dá salvação e a vida eterna, para a glória do teu grande e poderoso nome, meu Paizinho querido e amado. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, maravilha.